Oi, gente, boa noite. Oi, Cris. Oi, Paulinha. Fê, minha mãe. Olá. A Bruna já entrou, daqui a pouquinho ela já pede pra entrar e aí a gente começa. Oi, Fê. Oi, meninas, boa noite. A gente vai terminar o nosso dia hoje de uma forma deliciosa, vocês vão ver. Vamos conhecer a história da Bruna de perto, uma história linda. Bru, você tá por aí? Tá, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Enviei a solicitação, vê por aí. Ela me escreveu aqui dizendo que não tá conseguindo habilitar. Ah, Olá, fomos! Boa noite! boa noite a todos. Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, bastante gente entrando já. Eu tava dando um oizinho por aqui, acho que você acompanhou, né, o pessoal entrando. A Sim, Marília chegou por aqui. Menina, deu um estouro aqui. Tem 10 minutos. Acho que você não vai conseguir escutar, vocês não vão conseguir escutar, mas o prédio tá no gerador. meu Deu um Deus. estouro aqui. Eu tava no sofá e fez um barulhão, eu fiz pro meu marido. Que foi isso? Ele falou, amor, acho que vai acabar a luz. Eu falei, não vai. Ah, não vai. Não, Mas não vai, não. Hoje não, que hoje tem live. De jeito nenhum que vai acabar a luz. Oi, Geise, boa noite. Simone é Nóbrega, Simone, tudo minha mãe. bem? Ah, minha mãe também. Ai dela se elas não entrarem, Bruna. Elas não são loucas. Ai, A minha irmã não veio aqui ainda. É já que eu mando pra ela um WhatsApp. Escuta, a Paulinha. você Ai, meu fala. Deus, né? Nem fala, nem fala. Nossa, me deu um medo. Falei, já pensou acabar a luz? Era só o que me faltava, né? Aconteceu alguma coisa, um estourão aqui. Muito frio por aí? Você mora por Muito frio aqui aqui. em Barueri, Bru? Sim, em Barueri. Tá um frio aqui hoje, né? Esses dias tá bem gelado. Tá chegando o inverno. Pois é, acho que chegou mesmo aqui. Nossa, um friozão. As crianças estão dormindo de pijama pesado, assim. Eu moro num prédio, o andar é alto, bate um vento. Eu falei, nossa, a gente vai congelar aqui no inverno esse ano, porque tá feia a coisa. É verdade. É, enfim, não tem jeito. Ou é muito calor, é muito frio, a gente tá com as estações do ano, né? E vamos lá. Ah, Exato. já tem bastante gente aqui, já são 10 horas e 3 minutinhos. Eu acho que a gente pode começar. O que que você acha, Bru? Vamos? Eu também. Vamos começar, o pessoal vai conectando. Pois é, eu vou te apresentar, e aí a gente vai recebendo as pessoas aqui. Se for o caso, a gente vai falando um pouquinho, vai relembrando ao longo da nossa conversa um pouquinho do que a gente já falou, sobre o que a gente está falando e vai colocando todo mundo na mesma página. Primeiro, eu queria te agradecer. Somos colegas de núcleo Barueri, né, do Grupo Mulheres do Brasil. Você lá no Comitê de Comunicação, eu no Comitê de Inclusão. É uma honra ter você aqui no grupo. Você é uma pessoa tão querida, tão especial, tão iluminada. Eu já te conhecia de nome, por conta dos fluxos internos que a gente tem do time lá do núcleo. Sim, Paulinha, quando me falou, poxa, dá uma faladinha com a Bruna, vamos fazer um papo de mulher com ela, vai ser um encontro lindo. Eu falei, ai, vamos. Aí depois a gente se falou e foi uma conexão deliciosa, assim. Ah, como eu te admiro, que coisa linda. Nosso papo aquele dia foi delicioso, né? Se deixasse, a foi. gente ia horas falando, né? Exato. Muito bem-vinda, viu? Obrigada por aceitar Muito obrigada.
mais essa atribuição às 10 da noite, mas é pra gente. Hoje eu tava falando com umas amigas, eu falei, gente, vem terminar o dia com chave de ouro, porque vai ser uma live deliciosa pra gente dormir quentinho, porque eu tenho certeza que o que você vai trazer pra gente vai aquecer a nossa alma. Então, pra gente começar aqui, eu vou apresentar a Bruna. A Bruna é especialista em educação corporativa, voluntária, como eu comentei, do Comitê de Comunicação aqui do Núcleo de Barueri. É deficiente visual há 10 anos. Atua pelo letramento da sociedade sobre a causa das pessoas com deficiência e procura sempre trazer um olhar sobre as questões de acessibilidade e vitimização. Quando a gente estava conversando para falar um pouco do enredo dessa live, da história, como a gente ia contar a história, você me falou uma frase que me tocou de uma forma muito especial. Você disse para mim, não tem vitimização e não tem a super mulher, não, tem foco, disciplina e vambora. Isso foi uma coisa tão incrível para mim. Eu queria que você não esquecesse de falar sobre o teu grupo. Eu não vou dar spoiler. E sobre aquele material que você comentou, com aquele título tão especial. Porque aquilo eu tenho certeza que vai tocar o coração de todo mundo. Conta pra gente, Bruna, Sim. conta a tua história pra gente. Conta quem é a Bruna, a mulher que você se transformou. E essa mensagem linda que você tem para passar. Sim, primeiramente, muito obrigada ao Comitê de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a você pelo convite. Eu fiquei muito feliz de a gente conseguir organizar esse bate-papo sobre esse tema que é super importante, né? Tanto para mulheres, para mães, para a sociedade como um todo. E obrigada ao Grupo Mulheres do Brasil. Eu estou há quase um ano no grupo como voluntária e só conheci pessoas incríveis e me engrandeceu muito como pessoa e como profissional participar desse grupo que aprendo todos os dias com cada uma de vocês. Então, muito obrigada mesmo. E hoje, com esse convite super especial para falar sobre, até o título que a gente deu para a live aqui é que a minha deficiência não me define, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história, da minha experiência de vida sobre ser uma pessoa com deficiência. Eu sou deficiente visual há 10 anos, né? Então, quando eu tinha 22 anos, eu tive um tumor no cérebro que danificou os meus nervos ópticos e uma das sequelas foi justamente a perda da minha visão. Então, hoje, eu perdi toda a minha visão panorâmica, né? Em outras palavras, eu não enxergo do lado e eu também tenho baixa visão, né? Deficiência visual é algo muito amplo, assim como outras deficiências, né? E também é diferente para cada pessoa, né? Então, eu posso ter baixa visão e uma outra pessoa que tem baixa visão não é igual para todos, né? Então, é importante deixar isso claro, porque como eu vou trazer o meu relato de vida, tem muito a ver com a forma como essa deficiência, como eu fiquei com relação à deficiência e o que ela me permitiu de adaptações que eu fui precisando ao longo da minha jornada, né? E em decorrência de toda essa questão do tumor e de ficar com a deficiência, eu realmente precisei, por um período, né, parar a minha vida para me cuidar, no primeiro momento. E aí, falando um pouquinho sobre a questão de cuidados, eu acho super importante aqui trazer essa questão de autocuidado, né? Porque o tipo de tumor que eu tive e que acabou se desenvolvendo de uma forma muito lenta, porque foram alguns anos, né, de acordo com os médicos aí, ele poderia ter sido diagnosticado muito tempo antes e eu poderia ter tratado esse tumor com medicamentos. E eu não teria nenhuma sequela, não teria perdido a minha visão, né?
Então, um ponto que eu sempre gosto muito de falar é que a gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar, por mais que os sintomas que eu tinha era muito parecido com sintomas de problemas ginecológicos, endocrinológicos. E no final não era, né? Não era só isso, tinha um tumor. Não que todo problema endocrinológico e ginecológico venha a ser um tumor. Mas é importante a gente ter esse olhar do autocuidado, Jamais da você saúde da faria essa mulher. correlação, né? Jamais, Jamais você faria essa jamais. correlação, né? E nem o Exato. ginecologista, né? Então, você fazia um acompanhamento com o médico, deve ter feito uma série de investigações, mas essa correlação é muito difícil de ser feita, né? Exatamente. Mas é importante nós termos a percepção de nós mesmos, né? De você entender que realmente não está legal, existe algo de errado. E eu me lembro de ter essa percepção, mas eu era muito nova, né? Tinha 17, 18 anos. Então, você ainda está aprendendo muita coisa, né? Sim, Mas isso é sim. o primeiro ponto que eu sempre gosto de mencionar. Bom, e aí começa todo o meu enfrentamento com relação à deficiência, né? Então foram aí 3 anos da minha vida que eu passei por um processo de reabilitação. E esse processo de reabilitação, ele é muito importante, é muito sofrido, mas é extremamente necessário, né? E é o que realmente vai te mostrar tudo aquilo que você pode fazer e tudo aquilo que você vai precisar de adaptações, né? Então, eu comecei a me expor porque a minha limitação visual, existia uma questão aí de segurança envolvida, né? Eu não podia sair sozinha, andando pela rua, porque eu realmente não estava enxergando. E existe um processo para entender, para você entender qual vai ser a sua nova condição, né? Então, foram esses 3 anos que eu passei por esse processo que eu aprendi sobre a minha deficiência. Então, o que eu poderia fazer com autonomia, o que eu precisava de adaptação para fazer, né? Mas um ponto muito importante desse processo de reabilitação, então, você que está aí nos assistindo, que convive com alguém que está passando por isso, ou já conviveu com alguém, ou se você é uma pessoa que tem uma deficiência, né? Esse processo, ele é um pouco solitário, porque ninguém pode passar aquilo por você, né? A família apoia, incentiva, tem as preocupações também, mas quem passa tudo isso é a pessoa que está ali vivendo aquele momento, que adquiriu aquela deficiência, né? Mas aí entra um pouco, Paula, naquilo que você falou para eu não esquecer, que é a forma como nós, enquanto sociedade, nós somos ensinados a ver as pessoas com deficiência, né? Então, de uma forma muito geral, nós somos ensinados que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, acabou a vida para ela, né? Então, ai, coitada, tão nova e tem uma deficiência, né? Ai, coitada, tinha uma vida toda pela frente, né? Eu ouvi essas coisas e as pessoas não falam na maldade. Não, uma questão de conceitos mesmo, né? De Verdade. você de De entender, cultura social. De cultura social exato, mesmo, das né? Não é pessoas por maldade, entenderem, não. das pessoas entenderem que é o fim para aquela pessoa, né? E aí que entra a questão da deficiência não definir quem essa pessoa vai ser. Então, no meu caso, eu ouvi muitas coisas similares, mas entendi desde muito cedo, né, que a minha deficiência realmente não definia quem eu iria ser ou o que eu iria conquistar, né? O que ia definir tudo isso seriam os meus comportamentos, a minha exposição, o meu querer estar em algum lugar ou fazer algo, né? E é muito engraçado também a questão
da deficiência ser visível ou não, né? Então, eu sou uma Verdade. pessoa que, se você me vê na rua, você não vai falar, ai, olha, eu acho que aquela moça ali tem uma deficiência. Não, porque a minha deficiência não é visível aos olhos do mundo. Quem convive comigo sabe que eu tenho uma deficiência porque eu preciso de adaptações no meu dia a dia que são perceptíveis para qualquer pessoa. E isso gera um estranhamento nas pessoas quando elas descobrem que eu tenho uma deficiência, né? E aí Verdade. é um outro tipo de comportamento que as pessoas têm, que é o tratar a pessoa com deficiência como um herói, uma heroína, né? Então, nossa, ela tem uma deficiência, mas ela viaja sozinha. Ela tem uma deficiência visual, mas ela viaja sozinha, mas ela dirige, mas ela, né? Mas quem que falou que a pessoa que tem uma deficiência não pode fazer coisas rotineiras, né? E essas coisas rotineiras, banais, como andar na rua sozinha, fazer as coisas da vida, não são atos de heroísmo. Então, esses dois conceitos do tratar o deficiente como coitado e tratar o deficiente como herói são totalmente equivocados, né? A gente não deve Nossa, fazer isso. isso foi tão tocante. Eu vou te interromper, me perdoa, porque eu te pedi para não esquecer essa parte. Isso para mim foi tão tocante, a gente lidar com uma série de pessoas com deficiência, nos trabalhos que a gente faz no núcleo de inclusão. Eu tenho um filho autista, vivo em vários fóruns onde mães e mulheres dividem os seus anseios e etc. E eu repeti essa sua frase, eu acho que umas 1000 vezes. Se eu tivesse ganhado R$ 1 por vez que eu repeti tua frase, eu tava rica hoje. Porque isso me mostrou, e é muito significativo quando vem de uma pessoa que passou pelo que você passou, né? Você não nasceu com uma deficiência, você aconteceu um episódio na sua vida e aí você se tornou deficiente. Você passou por um processo, como você definiu, solitário. Por mais que você tivesse o apoio de todo mundo, essa força vem de dentro, porque é você com você mesmo, né? Que precisa tomar decisões internas para encarar do jeito que você encarou. Foram decisões suas, com apoio da sua família, enfim, dos seus amigos, claro, mas você decidiu seguir o caminho dessa forma. E aí, quando você vem com uma leitura de que não existe nem o coitadismo e nem o heroísmo, existe uma pessoa que foi submetida a uma situação e que passou sim por momentos difíceis, mas tomou uma decisão. Isso é tão. Não é uma questão de ser profundo, mas assim, isso é tão importante que a gente perceba essa leitura. Nós que estamos envolvidos com pessoas com deficiência e nós que não estamos envolvidos diretamente no cuidado de pessoas com deficiência. Nós que temos alguém que a gente já conheça ou alguém que a gente vá conhecer, porque isso é uma chave importantíssima para a gente entender que a pessoa que tem deficiência é uma pessoa assim como eu, e que ela tomou a decisão de se adaptar, passou por um processo muitas vezes extremamente doloroso, sofrido, no teu caso de 3 anos, de você ir se reabilitando, reconquistando, desenvolvendo outras habilidades, né? E tá aqui e dando Estou esse aqui. depoimento. E dando esse depoimento, não existe coitadismo, não existe heroísmo. Existe uma decisão consciente, existe disciplina, existe foco. Isso é brilhante, Bruna. É brilhante, assim. Esse teu depoimento é muito importante. Muito importante. Por isso que Muito eu pedi para obrigada. você estar. Estou aqui insistindo para que as pessoas absorvam isso que você falou. Assim, você me tocou de uma forma linda. Linda quando você disse isso. Exato. E isso entra um pouco na questão também, Paula, da vitimização, né? A comunidade de pessoas com deficiência, de uma forma geral,
não é a favor da vitimização, né? Isso ocorre, sim, que é você utilizar da sua deficiência para justificar seja o que for, né? E não, a deficiência não vai definir absolutamente nada. É uma condição que você pode ter nascido com essa condição ou não, mas as escolhas Sim, somos nós quem fazemos, né? As escolhas, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas enquanto ser humanos, né? E até eu tenho uma amiga que ela é deficiente, só trazendo um pouco para a realidade, eu sei que aqui no grupo também a gente tem mães, enfim, mas é um relato bem breve, para vocês entenderem claro. o quanto é significativo isso, né? Ela é deficiente auditiva, e ela engravidou, o bebê nasceu, e existia uma preocupação por parte da família sobre como que ela vai escutar o bebê chorando à noite e levantar para ver o que estava acontecendo, porque ela não escuta, né? E o pai também trabalhava à noite, tinha algumas questões que ela teria que ficar sozinha, né? E não se queria tirar a autonomia dessa mãe, né? Toda mãe que tem um recém-nascido em casa levanta à noite para ver o porquê que o neném está chorando, né? Por que tirar essa autonomia dela? Só porque ela tem uma deficiência, Verdade. né? Então, não foi essa a solução. E eu achei isso, foi uma história que ela me contou e eu achei isso muito significativo. Primeira postura da família de não querer tirar autonomia, né? E muitas famílias e muitas pessoas fazem isso, de querer tirar a autonomia da pessoa com deficiência. E isso não faz sentido, né? É. Bom, a solução foi buscar por uma babá eletrônica, porém as babás eletrônicas elas são vídeo e áudio, né? Então não Isso. resolveria o problema. E aí, com muita pesquisa, eles acabaram encontrando uma babá eletrônica que vibrava. Então, quando o neném chorava, essa babá eletrônica vibrava e ela conseguiria acordar. Então, essa adaptação que essa mãe precisa para levantar à noite e cuidar do seu filho, não vai definir se o filho dela vai ser bem ou mal cuidado. Entendem? Eu estou fazendo uma analogia com o que eu falei da minha experiência, mas é isso, né? Ela tem o direito de ser mãe como qualquer outra mulher, né? De cuidar do seu Com filho, de certeza. levantar à noite, mas não precisa de uma adaptação que ajude nesse processo, né? Então, O julgamento não pode partir da deficiência, né? exato, Isso tem que ser visto como uma oportunidade, e aí o que tem que se buscar é uma forma de adaptar a situação para que ela possa ter autonomia. E assim, poxa, extremamente sensata a família, porque muitas vezes a família acaba super protegendo, né? Então, sim, né, a gente acaba, eu falo pelo meu filho, né? Eu me pego muitas vezes podando ele de algumas coisas relacionadas à autonomia de uma criança que está crescendo por superproteção. Então, eu tiro a autonomia dele de uma forma inconsciente. E não exato, pode. Eu tenho que partir da oportunidade que é gerada quando uma pessoa com deficiência tem um desafio para criar uma solução e adaptar a situação e a pessoa para que ela consiga ter o máximo de autonomia possível naquele momento, né? Porque todo mundo é capaz, a gente encontra uma forma de se fazer capaz. No teu caso, né, exato, todas as formas que você encontrou, e no caso dessa pessoa, de buscar uma babá que pudesse vibrar, ela realizasse o sonho de ser mãe e fizesse aquele papel que toda mãe reclama, fica cheia de olheira, aquele negócio todo, mas a gente ama acordar de madrugada porque é um momento só seu e do bebê, né? A gente adora, exato. a gente só fala, é de fato cansativo, mas é lindo de morrer, né? Porque é uma ligação, é um presente nosso, né? É um presente da Sim, maternidade. E quem é a mas Bruna hoje?
Fala, Sim, Bruna, continua, continua. Conta, fala o que você ia não, falar, depois eu você me fui pegando responde. os ganchos para a gente não esquecer desses temas Isso. super importantes, mas eu aprendi tudo isso não naquele processo de reabilitação, né? Eu aprendi tudo isso muito depois, mas aí você começa a fazer links com a própria história, né? E nesse processo de reabilitação, eu fiz a escolha de continuar minha vida profissional, de continuar os meus projetos, de continuar me desenvolvendo como profissional, como pessoa, e acabei indo trabalhar numa empresa do ramo do agronegócio, que foi uma escola para mim. Eu aprendi muitas coisas dentro da minha profissão, né? Eu trabalho com educação corporativa. E aí tem algumas coisas muito engraçadas, engraçadas entre aspas, né? Mas que eu vivi e que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que são, quando você se expõe, você tem que encontrar formas de se adaptar a várias situações, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? O mundo ele não está preparado para as pessoas com deficiência, isso é fato, né? É fato. Então, nesse emprego, nesse emprego onde eu retomei a minha vida profissional, depois desse tempo todo que eu precisei ficar parada, que eu precisei me cuidar, eu tinha que viajar a trabalho. E isso, no primeiro momento, para mim, foi muito assustador, né? Porque eu teria que viajar sozinha, e porque eu tinha compromissos profissionais que envolviam estar em determinados lugares, mas a primeira vez que eu viajei foi muito desafiador para mim. E aí, entrando um pouco na questão de acessibilidade, de o mundo não estar preparado, realmente o que aconteceu na época foi, eu não encontrava o portão de embarque no aeroporto. Porque aeroporto já é um ambiente grandioso, que tem grande número de circulação de pessoas. Era a minha primeira vez no aeroporto depois que eu me tornei deficiente. E para pessoas que têm uma deficiência visual, é extremamente necessário que as informações estejam em alto contraste, né? Então, que as informações sejam com fundo preto e o conteúdo em branco. E nem todos os aeroportos têm essa acessibilidade visual de placas de sinalização. Verdade. Então, na época, eu não encontrava o portão de embarque, eu fiquei muito preocupada, porque eu só pensava, o que eu vou falar para o meu chefe se eu não conseguir chegar na reunião? Né? Eu fiquei com... Mas, no fim, eu me acalmei. E esse sentimento que gera, ele é muito ruim. Ele é muito angustiante, frustrante. Você não conseguir fazer algo tão simples, porque não existe acessibilidade em ambientes públicos, em ambientes de alto número de circulação de pessoas. Então, foi uma experiência que, ao mesmo tempo, me deu uma frustração, mas no final eu me acalmei, encontrei o portão, embarquei, peguei o voo e tudo. Mas isso também me gerou muita autoestima do eu conseguir, né? Então, o que eu sempre falo para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou que se você tem alguém em casa que tem deficiência, essas experiências, por mais que pareça que, eu acho que a pessoa vai se perder, ou eu acho que eu vou me perder e tal, isso no final gera um sentimento de muito mais reforçador do que negativo, né? Porque foi ali que eu entendi, foi nessa experiência específica que eu entendi que tudo para mim era possível, né? Que eu poderia sim ter um trabalho onde eu teria que viajar bastante. Sim, isso era possível, né? Que eu entendi que eu poderia desenvolver a minha carreira e que eu não teria que falar para o meu chefe, olha, eu posso trabalhar aqui, mas eu não posso viajar, porque isso iria gerar em mim algo muito ruim, né? Ia te limitar, mas eu tive que ir até assim, lá, né? experimentar, Do ponto de vista de carreira, né? Desculpa, Paula, cortou um pouco.
E é te limitar do ponto de vista de carreira, né? Quando você não pode viajar, Exatamente. enfim, você acaba É. te limitando. Mas a limitação estaria mais na minha cabeça, né? Se eu não me colocasse e me expusesse a essa experiência, Se você né? não E lembrando, tentasse, né? se eu não tentasse, exatamente. Então, isso é super importante também. Se você tem uma inquietação, eu sempre tive muito essa inquietação dentro de mim, de querer ir, de querer experimentar, de querer fazer, mas tem o lado do medo, né? Ah, mas e se? E se? Mas no final é sempre mais reforçador do que negativo, sempre. Então, é um relato de experiências que eu vivi, não só com relação ao trabalho, mas com relação a vários aspectos da minha vida, né? E do ponto de vista da minha carreira, ser uma pessoa com deficiência nunca foi um empecilho para eu almejar cargos, para eu almejar ou novos empregos, né? Então, desde então, eu percebi que eu precisava estar em novos lugares, conhecer novos ambientes, novas pessoas, conhecer mais sobre a minha área, busquei um novo emprego, escolhi onde eu queria estar, né? E me mudei, hoje eu moro aqui em Barueri, na verdade, eu sou do interior de São Paulo, de Piracicaba, eu me mudei para Barueri por causa de uma proposta de emprego que eu recebi. Então, a questão de eu ser deficiente não, não define a Bruna enquanto profissional e nem a Bruna enquanto pessoa, né? Eu tenho os meus objetivos, os meus projetos de vida, os meus sonhos, e para mim, eu sempre falo isso, é meio clichê, né? As pessoas falam, mas é possível, né? Não deixar com que a sociedade, as pessoas de uma forma geral, te coloquem ou te definam num rótulo. Ah, você é deficiente, você só pode isso daqui, ó, né? Só esse pequenininho aqui. Não, porque a deficiência ela não está relacionada ao que nós somos, ou que nós queremos ou estamos dispostos a fazer. Então, essa trajetória também é repleta assim, de angústias, né? Porque muitas vezes que você se expõe num ambiente novo, nem sempre você chega já falando, né? Olha, eu sou deficiente. Não, você primeiro vai conhecer aquele ambiente. Então, no começo vai ser sempre desafiador. Sempre vai ser até você se habituar com aquelas pessoas ou com aquele ambiente. E depois se torna algo natural para todos, né? Mas também, Paula, tem uma coisa que eu escuto de muitos colegas. Muitas pessoas não se sentem confortáveis em falar sobre a sua deficiência. E nós temos que respeitar isso, né? E principalmente pessoas que têm deficiência que não são visíveis, né? E também que nasceram com aquela deficiência, porque eu percebo de uma forma muito ampla que as pessoas que nasceram com uma deficiência, toda aquela questão da infância e da juventude, a gente sabe que tem as questões de bullying, que não é fácil para aquela criança, para aquele adolescente, né, passar por aquilo. Então, é mais difícil de internalizar essa questão da deficiência, né? É mais difícil entender realmente o quanto isso impacta ou não na vida dela, né? A minha experiência enquanto adquirir uma deficiência já na fase adulta, eu percebo que quando eu converso com outras pessoas, o meu processo de entendimento e compreensão da minha nova condição foi mais tranquilo do que quando é uma pessoa que nasce com a deficiência, né? Então, e aí vai muito da família, de acolher, de entender, de estar junto, direcionar, isso é super importante. A escola também, né? É, isso que você disse é uma verdade, né? Tem gente que, principalmente as pessoas que não têm uma deficiência aparente, elas preferem
não dizer que elas são deficientes, acho que muito pelo processo, depoimentos que eu escuto, né? Muito pelo processo de as pessoas não julgarem e aí delimitarem o espaço que aquela pessoa pode ocupar, né? E outras dizem por não quererem se mostrar mais frágeis e etc, né? Assim como pessoas que não têm deficiência também não gostam de se expor em situação que vai deixar mais frágil por um outro motivo. Acho que o sentimento é até semelhante nesse sentido, né? Mas precisa ter coragem para dizer, né? Porque quando você diz que você tem uma deficiência, principalmente no caso de não ser uma deficiência aparente, você está sujeito, exposto a um julgamento, a uma limitação e a uma situação que vai depender de uma ação sua para que ela seja, para que haja o desmistificar coisas que às vezes as pessoas criam e não existem. Então, a Bruna tem uma deficiência visual que não é nítida. E se alguém descobre, então a Bruna, puxa, não dá para essa posição porque tem que viajar. Como é que a Bruna vai viajar? Como é que a Bruna, né, dando teu exemplo aí, que foi um marco na tua vida pelo que você contou no aeroporto, né? E você tem que estar disposta, então, a dizer, olha, eu sou deficiente visual, independente do que tenha acontecido na minha vida, de eu ter nascido com essa deficiência, essa deficiência ter chegado em algum momento por algumas circunstâncias. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, né? Então tem gente que não quer passar por isso, não quer ter que explicar, não quer ter e não quer ser limitada. Então a pessoa acaba ficando, eu acredito que às vezes muito com sofrimento também de ter que gerenciar sozinha situações de maior desafio, né? Porque quando tem alguma Exato. situação, né, que ela vive e que a deficiência acaba não limitando, mas ficando mais evidente, mais exposta, ela precisa, imagina, sem ter ninguém ao redor sabendo para apoiar e para ajudar ela a superar. Então, é importante isso que você está falando para os deficientes e para as pessoas que estão hoje no dia a dia lidando com deficiência, porque a gente precisa dizer para as pessoas, diga. Assim como a gente diz para as pessoas que não têm nenhuma deficiência, diga o que você não sabe, para que a gente encontre alguém que sabe. Né? Quando você está trabalhando num time, por exemplo, não é tudo que você sabe. Mesmo que você esteja num papel de liderança naquele momento. Então, você tem que dar um passo para trás para que outras pessoas deem para frente. Numa situação de deficiência, a mesma coisa. É importante que o mundo seja inclusivo e empático, perdão, ao ponto dessa pessoa ter a tranquilidade de dizer: eu tenho essa deficiência, então num determinado momento, na situação XYZ, eu preciso desse apoio, mas eu consigo fazer. Ponto. É isso, né? Esse é o acordo que precisa ser feito. Mas o mundo não está preparado. Eu acho que a gente evoluiu muito. Como é que é? Sim. Como é que foi a tua experiência profissional, Bruna? As empresas por onde você passou, como é que foi a questão da adaptabilidade na tua chegada? Conta pra gente. Acho legal você dividir da tua Sim. carreira, né? Falar da tua carreira. Esse ponto que você mencionou é muito importante, porque se o ambiente ele é aberto para que essa pessoa exponha, tudo se torna mais fácil para que essa pessoa se sinta confortável, né? Mas as pessoas que estão inseridas, por exemplo, nesse time, tem que ter esse olhar, né? Então tem que ter o olhar do eu não sei se essa pessoa é deficiente ou não, mas o que eu posso fazer para que ela se sinta confortável em se expor e falar e pedir uma ajuda e explicar, né? Eu, por exemplo, eu explico para as pessoas. Então, por exemplo, vamos almoçar. E aí a gente tem que andar 2 quadras. Eu já sempre chamo alguém e eu falo, olha, você pode ficar do meu lado, porque pode ser que eu não enxergue uma pedra, pode ser que eu não enxergue um buraco na calçada, e aí eu vou cair, eu vou me machucar. Vai se machucar. Então,
fica comigo aqui, eu vou te seguindo, então o caminho que você fizer, eu vou junto, né? Mas existe um ambiente que me Propício. proporciona essa condição, né? O que é importante é as pessoas não terem, não fazer piada, gente, isso é para tudo, né? Mas não fazer piada, não tirar sarro, não usar termos que são inadequados, né? Que a pessoa vai se fechar, vai falar, poxa, aqui eu percebo que as pessoas não sabem muito bem o que é deficiência. Então, isso é importante. Sobre a minha experiência profissional, nunca, nunca foi claro para as pessoas que eu tinha uma deficiência quando eu chegava num time, numa empresa, né? Então, nunca tinha um anúncio, a Bruna com deficiência vai chegar. Não, e é super inadequado isso, nem deve ser feito, né? Uhum, Então, com a gente certeza. sempre ficou ao a minha decisão de falar ou não, né? Então, por exemplo, essa história do aeroporto que eu contei agora, que já fazem aí uns 5 anos mais ou menos que aconteceu, né? Eu nunca contei isso para o meu chefe, por exemplo. Nunca contei para ele que eu tinha passado tudo isso para estar lá, né? Eu nunca expus isso. Demorei um pouco mais para expor em algumas empresas, porque realmente não sentia que o ambiente era aberto, digamos assim. Em outras empresas que já tem, né? Hoje a maioria das empresas já tem uma comissão de inclusão e diversidade, que é super importante, né? Para o letramento da sociedade como um todo, e para o letramento dos funcionários que atuam nessa empresa. Então, esses grupos são super importantes, significativos, que trazem temas que são relevantes. Eu aprendo muito com os grupos de diversidade da empresa que eu trabalho hoje. E... Mas realmente, hoje eu percebo uma prática também muito atuante de todas as vagas, se você entrar no LinkedIn e olhar as vagas, todas as vagas praticamente não tem mais a diferenciação, né? Por um período existia uma diferenciação, vagas para pessoas com deficiência e vagas que não eram direcionadas para pessoas com deficiência, né? O que é totalmente inadequado, né? Exato. Como É a exclusivo. deficiência Não é não vai inclusivo, né? definir exatamente. Hoje não. A maioria das empresas coloca uma nota somente informando que eles praticam diversidade e inclusão, ou seja, qualquer pessoa, sendo ela deficiente ou não, pode se aplicar para qualquer vaga, né? Desde que tenha os pré-requisitos, a formação necessária, a Técnicos, experiência que comportamentais, exato, experiência, enfim, exatamente, aquilo que tá descrito ali no job description daquela posição que está sendo ofertada, né? exatamente. E a questão de recurso sempre, sempre me perguntavam o que eu precisava de recursos para fazer as minhas atividades, né? E aí eu falo, olha, eu preciso de uma tela grande. Hoje, com o avanço da tecnologia, né, para quem é deficiente visual, dependendo da deficiência, a minha, por exemplo, eu trabalho com uma tela grande, porque a tela do notebook, para mim, é realmente muito ruim. Eu configuro toda a tela com alto contraste, com uma fonte maior para eu poder ter um conforto visual melhor no dia a dia. Tem uma lupa digital que eu também utilizo, dependendo do conteúdo que eu tenho que ler. Então, eu utilizo essa lupa digital, que também super ajuda. Então, com o avanço da tecnologia, essas questões de acessibilidade melhoraram muito, né? Hoje a gente tem E recursos. a gente vê, né, Bruna, as mídias sociais fazendo um papel bastante importante no processo de inclusão de pessoas com deficiência, soltando legenda, soltando que são atributos já genuínos você não precisa baixar um app específico para poder, né? Você percebe hoje um movimento das mídias sociais
das redes sociais, nesse sentido, e isso desperta na sociedade como um todo, no mundo corporativo, né, desperta no olhar das pessoas, a importância de você, num processo de comunicação, adaptar a sua forma de falar para que você possa ser escutada por todo mundo, né? A tecnologia mudou muito, né? Você está dando o teu depoimento e dizendo que hoje uma tela maior e uma configuração específica já te atendem, né? Já te ajudam. Eu vejo muito o papel das redes sociais no processo de inclusão, porque querendo ou não querendo, é uma forma de a gente dizer para o mundo que as pessoas com deficiência, qualquer que seja, elas podem estar presentes de qualquer forma em qualquer lugar. Elas podem falar e escutar, né? Tendo deficiência ou não tendo deficiência. Esse ecossistema ele precisa entender o que é inclusão de fato, né? Ele precisa entender o que analisar, entender, acolher, respeitar e entregar o que é necessário para que todo mundo possa exercer determinada atividade, que quer seja estar numa mídia social, enfim, ou qualquer outra coisa, né? Assim, não dá mais pra gente, assim, não pode ser, eu brinco assim, não pode ser uma bandeira, né? No meu caso especificamente, que tenho um filho autista, eu acabo lidando no dia a dia com questões relacionadas ao autismo. E eu digo, gente, o autismo não pode mais ser uma bandeira, até porque o autismo, ele não é igual para todo mundo. Assim como você bem falou no início do nosso encontro, que a deficiência visual é uma coisa para você, é uma coisa para uma outra pessoa, é uma coisa para uma outra pessoa, em termos de experiência, em termos de como a pessoa lidar com aquilo, né? Exato. Em termos de grau, assim como o autismo. Não dá mais para assim, não dá para ser uma bandeira, é uma questão óbvia. Eu brinco assim, é o tipo da coisa assim, o óbvio não precisa ser dito. Sim, Paulo, o óbvio precisa ser dito, sempre, sempre. Não é, cara, sabe? Então, assim, a gente precisa parar, até a gente, parar para entender o quanto a gente faz e o quanto a gente poderia fazer a mais para Exato. tornar aquele ambiente inclusivo de fato. A gente que lidar com pessoas com deficiência também tem o que lapidar ainda, né? Isso tem que ser uma consciência, tem que vir de dentro das pessoas, né? É, é, e ainda não vem, né? Ainda não vem. Eu acho, de novo, eu insisto em dizer que eu acho que a gente tem melhorado muito. Eu tenho percebido grandes movimentos em empresas, o mundo corporativo tem entendido qual é a sua real responsabilidade com relação à inclusão de pessoas. A gente percebe os meios de comunicação, né, TV, rádio, enfim, se preocupando com estes processos, né? Mas tem muito ainda para fazer, né? Mas eu também percebo, e até olhando um pouco toda a minha trajetória, né? Agora em março fez 10 anos já que eu me tornei deficiente e falta muito ainda representatividade, né? Eu entendi isso há pouco tempo, que por eu ter facilidade eu gosto, né, de saber mais e de entender sobre o universo das pessoas com deficiência, porque faz parte de mim, mas entendi que também o meu papel é ser, de certa forma, a representatividade para muitas pessoas, né? E que falta na Verdade. nossa sociedade, né? Quantos modelos de pessoas com deficiência a gente vê? Pouquíssimos, né? Você não vê pessoas com deficiência, não que não existam, tá? Eu estou falando numa questão de mídia mesmo, né? A nossa mídia também não é inclusiva, né? No sentido de quando você vai divulgar o seu produto, por exemplo, quais os tipos de pessoas que você coloca lá na sua comunicação visual, no seu folder, né?
Você está contemplando? Isso também é representatividade, né? Quantos É CEOs verdade. aí a gente vê que são deficientes, né? É Com verdade. É certeza verdade. existem, mas se fala disso, né? Onde estão essas pessoas? Nós precisamos começar a dar caras, nomes, depoimentos sobre isso. Então, eu entendo que o meu papel, enquanto pessoa com deficiência, também ser exemplo e mostrar para outras mulheres, para outras meninas, para mães, enfim, que é possível. Se você tem um filho que está passando, por exemplo, o mesmo que eu passei, o seu filho com certeza vai ter uma carreira profissional igual eu tenho, vai fazer parte de um projeto de voluntariado Ele igual eu faço pode, aqui no né? grupo, E tem muito do que ele ele pode. Confie que ele exatamente pode. Ele vai tomar as decisões dele. O que você precisa isso, saber é que ele pode. E exatamente. tem uma coisa muito. Eu procuro fazer muito, assim. Eu aprendi há muito tempo com uma das primeiras terapeutas que começou a acompanhar o Anthony. Ela disse para mim assim: cobre dele como uma criança de X anos é cobrada. Porque ele pode chegar aí. O seu filho pode, né? Então, às vezes, aquela coisa de família, né? Às vezes eu dou uma bronca mais dura, o Anthony vai fazer 10 anos a semana que vem. Então, assim, se dormir no barulho dele, entendeu? É, Sim. é. O Anthony, ele é um autista não verbal, começou a falar, ele era um autista não verbal, começou a falar há cerca de 2, 3 meses, tá soltando a língua, a gente vem fazendo fone, todas as terapias, desde ele não tinha nem 2 anos de idade ainda. E eu, às vezes, sou um pouco mais dura, aí você pega minha mãe, minha sogra, dizendo, ai, fala, né? Eu digo, ai, o quê? Ai, nada, não tem Uhum. ai. Vai, dorme no barulho, né? E assim, e é uma postura que a gente precisa ter de puxar corda, né? Isso que você tá falando é puxar corda, é dizer assim, eu represento um número de pessoas que tem essa deficiência e que tem esse direito e estes deveres, inclusive, e que pode entregar para a sociedade isso, isso e isso. E que tem o direito de viver a situação Y, né? Isso que você disse é verdade. A gente precisa começar a falar a favor da representatividade. Hoje eu estava lendo, eu acho que eu até publiquei no meu LinkedIn há pouco, que o Instituto Maurício de Souza, a própria Mônica fez a publicação, lançou agora uma personagem negra que chama Milena. Hoje eles lançaram, né? É, E aí eu falei, nossa, que é lindo de ver, né? Depois que eu publiquei sim. Depois que eu publiquei, eu falei, nossa, mas demorou, hein? Esse Milena, Sim. né? É, Nossa, mas demorou, né? Pra ter um personagem negro. Porque a turma da Mônica é inclusiva, né? Você tem personagem com cadeira de roda, você tem de várias etnias, você tem, né? Tem o próprio Cebolinha com a questão do trava-língua, né? O Cascão que leva a questão dos medos, a Mônica que tem dentão, né? O tema de bullying, etc. E não tinha o personagem negro, né? E hoje tem, né? Eles lançaram hoje. Eu falei, nossa, eu publiquei, é lindo. Depois eu pensei, porra, mas demorou, né? Pra chegar. Mas enfim, chegou, né? Eu acho que você falou, você mais uma vez falou uma coisa de uma sensibilidade, uma sabedoria gigantesca. Jovem, mas muito sábia, né, Bruna? A gente muito precisa obrigada. falar pela representatividade mesmo, Sempre. É né? muito importante isso, Paulo. Eu tenho muito isso em mente, porque no meu processo como um todo, tive pouquíssimos exemplos, né? Pouquíssimos mesmo, no que eu pudesse me espelhar. Acho que a minha história, tudo que eu quis fazer, que eu faço até hoje, foi
sim, apoio da minha família, dos meus amigos, que sempre acreditaram e me incentivaram muito. E foi o meu feeling, né, de não querer ficar ali parada, de não aceitar certos rótulos, né? Eu nunca aceitei o vitimizar, o me vitimizar, eu nunca me coloquei nesse papel, mas não foi porque eu li isso em algum lugar ou porque eu vi alguém falando sobre isso. Foi mais instintivo de mim, né? Da minha personalidade até. Mas é muito Uhum, importante, uhum. eu penso muito nas mulheres que são adolescentes, que estão na juventude, que é um conflito muito grande, né? Você estar numa fase e ter que lidar com qualquer tipo de deficiência, né? Deficiências que têm relação com o corpo, às vezes. Então, tudo isso já é Sim, sim. uma fase complicada, né? Então, quando eu entendi isso, eu entendi que a forma como eu posso ajudar é vindo aqui, num fórum como nós estamos hoje, e contar a minha história e falar, olha, realmente acreditem que tudo é possível, gente. Realmente é, né? Despertar É nas muito forte. pessoas, pelo menos, a dúvida do será Sim. que eu posso, será que eu não posso? Aquela questão do se ela conseguiu, eu também consigo, né? Se você tocar uma pessoa, você já está fazendo um trabalho gigantesco. Eu tenho certeza que com as suas palavras você toca um monte de gente. Assim como me tocou de verdade. Eu te falei no dia e assim, não tem necessidade de ficar falando esse tipo de coisa. E é verdade, assim, é a forma com que você lidar, a forma com que você fala, a maneira com que você expressa os seus sentimentos, né, o que você acha que tem que mudar, o que não tem que mudar, e essa correlação sensata entre não existe a vítima, não existe a superação, existe a pessoa que parou, entendeu, absorveu, não é fácil, é dolorido, mas eu tomei uma decisão. E aí é foco e disciplina e vambora. E aí acho que essa etapa que você está dizendo, que você descobriu de vir nos fóruns e contar a sua história, é uma segunda onda daquilo que você veio fazer, né? Minha leitura. Que é agora dizer assim, vamos nos fazer presente. Exato, O mundo precisa da representatividade para se adaptar a gente, e não a gente se adaptar ao mundo, né? O ganho da exatamente. É representatividade é esse, né? O entorno precisa se adaptar a gente. O entorno tem a obrigação de nos acolher e não a gente de se adaptar ao todo. Porque a gente tem, exato. assim como você, como ser humano, também tem que se adaptar para acolher o outro com um outro tipo de deficiência, né? No teu papel de ser humano enfim, de pessoa civil, né? Olha, E Bruna, assim, sempre, Paula, e sempre, só para a gente fechar, sempre levando em consideração tudo que a gente falou aqui hoje, né? Que é realmente as questões de não olhar as pessoas com deficiência como não tratá-las como heróis, não são, não vitimizar ninguém, né? Colocar aquela pessoa num papel de vítima, se você é responsável por ela, né? Pais aí, avós, família como um todo. Igual você mesma mencionou, eu cobro do Anthony, né? Como tem que ser cobrado, é super e é um importante. exercício, porque a gente não faz por mal, a gente quer proteger. Qualquer mãe quer proteger o filho, qualquer pessoa quer proteger quem ama, né? Independente da relação de parentesco, de amizade. A gente tem amigos que a gente ama como se fossem parentes. E a gente quer proteger. Então é um exercício, você tem que, né? Porque assim, para a criatura crescer, você tem que empurrar, não é? Para qualquer um, É isso mesmo. não E é? super importante, sempre que se sentir confortável, se expor para poder ser exemplo também para as outras pessoas. Né? Acho que são os pontos que a gente abordou aqui hoje que são super importantes. Se expor em nome da representatividade.
né? Eu acho Isso que aí. essa é uma fala importante para a gente fechar o nosso bate-papo. Além de todas as mensagens que você passou, eu digo, força, foco, disciplina, né? Porque teve um momento que você precisou ser forte, aí teve um momento que você precisou se focar no seu restabelecimento, depois você teve disciplina para ir atingindo os objetivos como qualquer outra pessoa, né? Então, além disso tudo que a gente falou, eu acho que a mensagem que fica no momento em que a gente termina o nosso encontro eu tenho que ter, eu tenho que me expor para abrir portas para outras pessoas que não estão no mesmo momento ou que não têm a mesma leitura que você tem sobre, essa deficiência, sobre a história de vida que você passou, sobre a história de vida de pessoas que têm com deficiência, que têm alguma deficiência. Então, esse é um pensamento que eu acho que tem que ficar para hoje, sabe? A gente encerrar o nosso dia com uma mensagem assim, de muita inspiração. Não é de superação, não é de heroísmo, mas é de inspiração, sim. Sim, com certeza. Né? Com a mensagem de que nós somos responsáveis pelo outro e a gente tem que estar disposto a acolher, a entender e a incluir, e não o outro tem que se adaptar a gente, né? E o quanto é importante que as pessoas com deficiência, ou nós, cuidadores e tutores até determinado momento, possamos expor para criar representatividade, né? Isso vai ficar na minha Super cabeça. importante. Assim como as outras coisas que você falou, aquele dia ficaram que eu puxei aqui, essa é uma coisa que hoje vai ficar na minha cabeça. Eu vou dormir com isso aqui. A bola da vez é a representatividade, para que a gente possa tornar o mundo mais inclusivo. Você tem toda a razão. Sim, Eu quero te exato. agradecer muito, Bruna, pela tua. Você é uma pessoa tão calma, né? Tão. Eu fui aqui tentando ser calma como você, sabe? Segurando a mão, porque eu falo com a mão, eu já tava. E eu fui aqui tentando ser calma, doce como você, É, entendeu? é uma Quem me técnica. conhece sabe que eu sou um pouco mais. É uma técnica, Paula, porque eu procuro prestar atenção naquilo que eu preciso naquele momento, porque já que é a visão, né? Então, a paciência também veio junto com todo esse processo. Eu não era uma pessoa de muitas paciências. Me tornei uma pessoa calma e muito paciente, porque precisa ter paciência e calma quando você acaba se vendo, né, nessa nova condição. Mas isso a gente pode falar Foi mais um numa outra aprendizado, né, live Bruna? também. Foi mais um aprendizado, né, Bruna? Mais um aprendizado. Você Mais tem um. razão. Mais um Mais aprendizado. um. Olha, tá todo mundo aqui falando. Enfim, a Cris Tô Pequeno falou que a bem. live foi deliciosa como uma xícara de chazinho antes de dormir. Ai, que Ah, linda frase, Cris. A Roberta nos parabenizando. Carol, muita gente aqui nos dando parabéns. Lá no início da live, a Lê disse que a gente estava linda de coral. A gente não combinou. a gente não combinou, A gente gente. não Não. combinou. Olha, foi uma sinergia, realmente. A gente não combinou, né? Uma outra pessoa, eu não vou me lembrar o nome, se foi a Gabi, que também participou bastante. Uma outra pessoa disse que faz Muay Thai com você e que você é realmente uma pessoa muito forte. Eu li aqui e falei, olha, É verdade, gente. Eu faço Muay Thai há, há pouco tempo, esse novo desafio na minha vida. E tudo é possível, lembrem disso. Eu faço Muay Thai, gente. E juro pra vocês que eu não apanho. Eu bato. pois é, a gente percebeu aqui por um depoimento que você é bem forte. Achei o máximo o comentário. Enfim, muitos elogios ao que você falou, muitos Muito agradecimentos ao teu obrigada. depoimento ao longo da live. Eu não quis ir lendo o que as pessoas estavam falando para que a gente pudesse te escutar, não quis te interromper. Todo mundo aqui, enfim, muito obrigado por estar com a gente agora, são 11 horas. A gente fez a live esse horário para poder contar com a participação das pessoas
que têm filhos menores e que precisam, enfim, então a gente está aqui gerenciando o dia a dia de uma forma tão diferente, né? Mas a gente sabe que é tarde, e aí ter cada uma de vocês aqui foi muito, muito importante. Tua mãe tá aqui dizendo que te ama, linda. É a primeira vez que ela me vê falando sobre o tema. Acho que a minha mãe Jura? nunca me viu. É a primeira vez. Um Que beijo, mãe. legal. Também te amo. Adriana, olha, eu fiquei apaixonada pela Bruna. Além de competente, né? Eu não trabalho com a Bruna, mas ela no grupo tem uma missão de fazer as nossas artes lá no Comitê de Comunicação. Uma das funções de voluntariado dela é fazer as artes que estão cada vez mais lindas. A Bruna vem se superando, assim. Essa última nossa foi linda. Foi Quando ela lindo. me passou, o que você achou, Pio? Eu falei, maravilhosa, tá pronta, não tenho o que falar. Parabéns, Bruna, parabéns, viu? Porque isso é dom, né? Isso é dom. Eu sou um desastre fazendo. Muito obrigada. Meninas, Eu que muito agradeço. obrigada por estarem por aqui até agora. Escutar a Bruna é uma delícia. E realmente foi um chazinho quente para a gente dormir com esses ensinamentos que você nos trouxe. E eu acho que a gente vai ter mais umas lives aí ainda, né, Bruna? A gente falou de mais um ou dois assuntos na Sim, nossa conversa que eu acho que podem render papos bem interessantes por aqui. A gente vai se organizar e conta para todo mundo. teremos sim, Bruna, com certeza. Tem muito tema e a gente fala. Muito obrigada, Paula. Obrigada, Grupo Mulheres do Brasil, Barueri. E uma nos ótima vemos em noite para breve. Nos vemos nos em vemos em breve. breve. Não é? Beijos, meninas. Beijos. Bruna, boa noite, Beijo. viu? Amanhã a Boa gente se noite. fala que a gente tem lição de casa. Beijo. Combinado. Um beijo, Tchau, gente. meninas. Tchau, boa noite, viu? Um beijo.